Olá, nono ano, esta é a nossa última videoaula de filosofia antes da nossa prova bimestral. Por isso nós vamos aproveitar essa videoaula para ver o que vocês precisam saber para fazer uma boa prova. Então esta é uma videoaula de revisão. O tema estudado nesse bimestre foi Viver em Busca do Bem. Nós conhecemos a noção de horizonte, que é aquela imagem que nós temos imediatamente na nossa frente e até onde a nossa vista alcança. Nós chamamos esta imagem de horizonte. Vimos também que o ser humano ele é movido pela curiosidade, ou seja, pelo desejo de conhecer aquilo que está para além do que nós conhecemos. E foi movido por esse desejo que muitos decidiram avançar rumo ao horizonte desconhecido. Foi o caso dos navegadores, que nos séculos XV e XVI rumaram mar adentro e assim descobriram que o mundo era bem maior do que eles imaginavam. Foi o caso de Cristóvão Colombo, que descobriu a América, de Pedro Álvares Cabral, que descobriu o Brasil, por exemplo. Nós descobrimos que para esses navegadores, navegar era mais importante do que a própria vida, pois essas viagens sempre ofereciam grandes perigos, até porque eles estavam enfrentando aquilo que eles nem sequer conheciam, mas mesmo assim, eles, movidos pela coragem e pela curiosidade de descobrir novos horizontes, eles avançaram a si mesmo. Muitos acreditavam até naquele tempo que o mar era repleto de monstros, como vocês podem ver na imagem que está aqui ao lado. Outros acreditavam que em um determinado momento chegariam no fim do mundo e o navio cairia num abismo sem fim. Nós refletimos sobre isso lendo os versos de Fernando Pessoa, que diz, navegar é preciso, viver não é preciso. Então, Fernando Pessoa reflete muito bem o sentimento que esses navegadores tinham nesse período. Sobre isso, nós estudamos o grande filósofo, Martin Heidegger. Martin Heidegger mostrou no seu livro, que tem por título O Ser e o Tempo, que existe um horizonte do tempo, e esse horizonte do tempo é finito, é limitado. Por quê? Porque todos nós um dia vamos morrer, Então o nosso tempo ele é finito. Vai chegar um tempo em que o tempo vai acabar, Mas existe também em nós o horizonte do ser. E o horizonte do ser é aquilo que nós somos, é aquilo que faz de nós aquilo que nós somos, Este ele é infinito em possibilidades. Por quê? Porque o ser humano é livre em suas escolhas. Ou seja, o ser humano ele é finito no tempo, porque é limitado pela morte, mas é infinito nas possibilidades, já que é livre em suas escolhas. Esse é o pensamento de Martin Heidegger. E ele vai dizer ainda que a consciência disso é o que nos caracteriza como seres humanos. Quando tomamos consciência de que somos finitos no tempo e infinitos no ser, limitados no tempo e ilimitados no ser. Por isso nós devemos procurar viver melhor, e viver cada vez de uma melhor maneira possível. Também vimos que os navegantes eles usam como instrumento de orientação a bússola. A bússola é aquele instrumento que possui uma agulha que sempre aponta para o norte. E é com base nisso que a palavra norte passou a ser utilizada como sentido para a nossa existência, como meta a ser alcançada ou como orientação geral para a vida. Uma pessoa desnorteada, ou seja, uma pessoa sem um norte, é uma pessoa que perdeu o rumo, é uma pessoa perdida na vida. Por isso, desnorteada, sem um norte. Para muitos filósofos, esse norte é um bem, e este bem que deve orientar, a busca desse bem é que deve orientar toda a nossa vida. Por isso,
foram criadas diversas regras de conduta, né, que nos conduzem para o bem. Né? As regras de conduta que a nossa sociedade, a nossa cultura foi ao longo do tempo estabelecendo para nós, é sempre para nos conduzir ao bem. Nós temos uma lei e esta lei nos diz que é proibido matar outra pessoa. Por que existe essa lei? Porque matar alguém é necessariamente um mal. Então, para nos conduzir para o bem, o nosso código moral instituiu que matar é proibido, matar é errado, por exemplo. Né? Ao conjunto dessas regras morais, nós chamamos na filosofia de moral. E diversos filósofos, ao longo de todos esses 2.500 anos de filosofia, sempre trabalharam sobre este tema da moral. E sobre isso nós vamos conhecer, ou aliás, nós já conhecemos, né, porque isso é uma revisão, dois grandes filósofos, que é Kant e Nietzsche, que eles têm pensamentos interessantes sobre a moral. Para Kant, é necessário que o ser humano seja conduzido por uma regra moral universal, que seja válida para todas as pessoas, em qualquer circunstância. Ele chama esta regra moral universal de imperativo categórico. Nas palavras do próprio Kant, prestem atenção, haja como se a máxima da tua ação devesse tornar-se, através da tua vontade, uma lei universal. O que Kant quer dizer com isso? Ele diz que nós devemos agir conforme nós gostaríamos que todos agissem. Ou seja, aquilo que eu faço, se todos fizerem, o mundo vai ser um lugar melhor ou um lugar pior? Se o mundo for um lugar pior, com todos fazendo aquilo que eu faço, então eu não devo fazer. Ou seja, eu só posso fazer aquilo que todos podem fazer. E eu não devo fazer aquilo que ninguém deve fazer. Essa é a regra universal no pensamento de Kant. É o seu imperativo categórico. Já Nietzsche, ele pensa diferente de Kant. Para ele não poderia haver uma única moral que fosse válida para todas as pessoas e para todas as circunstâncias. Então Nietzsche, ele relativiza a moral. Diante disso, surgem algumas perguntas filosóficas que é importante vocês refletirem. Podemos escolher ser pessoas boas ou pessoas más? É uma escolha ser bom ou mal? Nós podemos modificar o mundo à nossa volta para o bem ou para o mal? E como que nós podemos fazer isso? Ou não podemos? Podemos ser considerados bons somente pelo fato de observarmos as regras morais? Só por eu estar obedecendo uma regra moral, isso faz de mim uma pessoa boa? Ou isso depende também do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, das nossas intenções? É natural que todos desejem o bem para si mesmos, mas e desejar o bem para o outro? É também uma tendência natural nossa, desejar o bem para o outro? Ou nós só desejamos o bem para nós mesmos? Nós chamamos essa disposição de desejar o bem para o outro, nós chamamos isso de bondade. E o fato de desejar o mal para o outro, nós chamamos de maldade. Nós chamamos também a capacidade de sentir a dor do outro e de sensibilizar com ela de empatia. Então, empatia é uma palavra forte que aparece aí nos nossos estudos, que é a nossa capacidade de nos colocar no lugar do outro. O contrário de empatia é antipatia. Vocês já devem ter ouvido essa expressão, nossa, fulana é muito antipática. O que é antipática? É aquela pessoa que tem um desprezo irracional, ou seja, um desprezo sem motivos pelo outro. Uma pessoa que despreza outra pessoa, ela é chamada de antipática, ou seja, ela tem antipatia, que é o contrário de empatia. E existe uma terceira palavra aí também, que é a palavra apatia. A palavra apatia é a completa insensibilidade. Então é a incapacidade de demonstrar emoções pelo outro. Uma pessoa que é incapaz de amar,
de gostar, de sentir pena, de se comover, de se alegrar com a alegria do outro. Não é? Uma pessoa assim é uma pessoa apática. Nós vimos também que para equilibrar as relações humanas surge um conceito de justiça e injustiça, sendo a justiça uma virtude que serve para nortear, né? Ou seja, para dar um norte, como nós vimos lá em cima, né? Nortear os comportamentos e as atitudes humanas. Aristóteles ele fala da justa medida, ou seja, do equilíbrio que nós devemos buscar entre o excesso e a falta. Diante disso, surgem outras perguntas filosóficas fundamentais. Por que, na realidade em que vivemos, há tanta desigualdade entre as pessoas? Será que é possível estabelecer igualdade entre as pessoas? E como isso poderia ser alcançado? Uma curiosidade, que um dos símbolos da justiça é a divindade grega Têmis. Têmis é uma mulher de olhos vendados que tem em uma das mãos uma balança e na outra uma espada, como vocês podem ver na imagem que está aqui ao lado. Os olhos vendados representam que a justiça não deve fazer distinção das pessoas. A balança representa que a justiça é a busca do equilíbrio. E a espada lembra que a justiça deve punir aqueles que a infringem. Né? Então, aí está aí representada, né, a imagem da justiça. Com isso, nós concluímos o nosso bimestre. Né? Lembrando que a próxima videoaula, aliás, que a próxima aula, né, já vai ser a prova. Essa é a última videoaula antes da prova. Nós não vamos marcar nenhuma atividade para vocês fazerem no livro, mas eu estou liberando hoje uma trilha para vocês, tá certo? Junto com a prova, eu vou mandar também uma atividade avaliativa, que é aquela atividade de pesquisa, né, em que você vai pesquisar sobre a vida e as ideias de alguns dos filósofos que nós estudamos nesse bimestre. A prova vai valer 10 pontos, a atividade avaliativa vai valer 5 pontos e os outros 5 pontos serão distribuídos entre as atividades que nós fizemos no livro e a trilha que eu estou liberando hoje. Bons estudos!